Os crentes podem lidar com o carnaval de uma forma diferente. Olá pessoal, Alain Porto aqui, sou pastor, professor e autor do Produtividade Redimida, e nesse canal você encontra caminhos para correr menos e andar mais, e assim redescobrir e resgatar a alegria e a energia para responder aos chamados de Deus para a sua vida. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve, clica no sininho para você receber as notificações, e se esse tema já é interessante para você, aproveita para clicar em curtir e assim comentar também e interagir com aquilo que a gente vai tratar ao longo desse conteúdo. Bem, aliás, antes de falar diretamente sobre o nosso ponto, quero lembrar para vocês que as inscrições permanecem abertas para a plataforma Vida Alinhada. A plataforma Vida Alinhada é uma plataforma onde você encontra materiais para trabalhar a sua vida nos 4 eixos fundamentais da sua caminhada, né? Relacionamento com Deus, relacionamento consigo, relacionamento com o outro e relacionamento com o mundo. Então, lá na plataforma Vida Alinhada, você tem acesso a todos os cursos que eu já produzi e aos outros materiais que eu ainda vou produzir e que estou produzindo, e vão sendo colocados lá na plataforma para que você possa aprender, né, a correr menos e andar mais, alinhar o coração. Então, por exemplo, na sua vida com Deus, lá dentro você tem o curso Vida Cristã, você tem o aulão de oração, né? No relacionamento consigo, você tem o curso Emoções em Crise. No relacionamento com o outro, você tem o curso Quero Casar, Resolvendo Conflitos com o Evangelho. Você tem o aulão de masculinidade bíblica. Enfim, no relacionamento com o mundo, você tem o Descansado e Produtivo, né? O curso que está mais relacionado com o meu livro, Produtividade Redimida. Você tem os cursos sobre Francis Schaeffer, você tem o curso sobre Cosmovisão e Apologética. Enfim, tem muito material lá dentro, além das aulas avulsas, dos encontros de alinhamento, do Clube do Livro. Enfim, tem um monte de coisa lá dentro da plataforma, e você consegue acessar tudo isso por uma assinatura mensal de R$ 49,90, menos de R$ 50 para você alinhar o coração, trabalhar a sua vida, alimentar sua mente e assim direcionar seus passos. Então, você está convidado, o link vai estar na descrição. Mas vamos lá para o nosso assunto do vídeo propriamente. Os crentes podem lidar com o carnaval de uma forma diferente. E aí, o que eu queria fazer com vocês nesse vídeo de hoje? Eu quero resgatar um texto de 2016. Então, é um texto que já está perto de completar seus 10 anos, mas que é atual. Toda vez que chega esse período do carnaval, a gente tem discussões muito semelhantes, e existem algumas coisas aí para a gente considerar. Tem outras perspectivas que eu gostaria de tratar com vocês, mas eu queria começar resgatando esse texto. Então, o que eu vou fazer é basicamente ler o texto e comentar uma coisinha ou outra, tá bom? Então, vamos lá? Esse é um texto originalmente de 7 de fevereiro de 2016. Vamos lá. Não se fala em mais nada. Como de costume, televisão, portais de notícias na internet, placas na rua e o barulho em todo lugar indicam que o carnaval chegou. Mesmo com os gringos afirmando que o Brasil está festejando à beira do precipício, o povo continua a pular. A The Economist captou bem o risco do nosso país, mas não compreendeu a força do carnaval por aqui. Só para você lembrar, né, 2016 a gente estava numa baita crise, né, e a revista The Economist publicou uma matéria falando sobre isso. E, enfim, mesmo na crise em que a gente estava, o carnaval sempre teve, né, sua força. Curiosamente, agora, estou gravando esse vídeo em 2025,
a gente está em uma situação desafiadora também, mas no período do carnaval todo mundo se desconecta, né? Todo mundo volta pro modo festa, e ninguém, nessas horas, o preço do café e das outras coisas, do arroz, do ovo, ninguém se preocupa tanto com isso, né? Agora é hora de desconectar e pular. Bem, os cristãos oferecem a sua resposta. A mais comum é a retirada para lugares mais desconectados, a fim de se concentrar em temas espirituais. Nem sempre é o que acontece, mas a proposta é essa. A resposta da fuga comunica que os cristãos possuem outros interesses. Há quem busque a resposta do engajamento acrítico, produzindo versões cristãs da folia carnavalesca. O resultado é algum nível de entretenimento, mas uma identificação tão profunda com a festa cultural que falha em perceber o quão comprometida ela está com aspectos contrários à Escritura. Então, existem os engajamentos críticos. Os mais comuns, que já estão surgindo nas redes sociais, são as respostas moralistas ao carnaval. Identificando basicamente os pontos problemáticos da festa, tais cristãos lançam seus protestos ou avaliações negativas, demonstrando por que deveríamos rejeitar tal festividade. A abordagem moralista tem o seu lugar. Existe espaço para esse material, que condena o carnaval e rejeita a festividade de maneira impetuosa. Mas seria essa a única abordagem possível de engajamento crítico? Creio que não. De fato, acredito que a abordagem moralista, embora promova algum bem, também promove muito prejuízo para a mentalidade cristã, por ser, de maneira geral, superficial e deixar de notar as questões fundamentais por trás dos fenômenos que condena. Os cristãos que prontamente condenam o rock and roll como demoníaco perdem a oportunidade de perceber o que a música está falando, por que ela está falando tais palavras e como ela possui tanto apelo entre os jovens, seu público fundamental. Algo semelhante acontece com o carnaval. Não propõe que entremos na avenida, compremos material das escolas de samba, ou mesmo gastemos muito tempo na internet em pesquisa sobre cada enredo. Mas nós podemos ouvir algo sobre a festa. Quem está falando? O que está falando? Por que está falando? Então, deixa eu dar uma pausa bem aqui. Qual é o ponto até aqui, né? Todo período de carnaval a gente tem a mesma dinâmica. E a gente tem a resposta de pessoas que se envolvem, né, no que eu estou chamando aqui de engajamento acrítico. E esse engajamento acrítico pode acontecer de duas maneiras. Uma é pessoas tentando reproduzir versões gospel da folia carnavalesca. Então, sei lá, tem o carnaval do mundo, e aí algumas igrejas vão fazer o carnaval cristão, repetindo, né, a festa ou alguma coisa assim dentro de um ambiente controlado. O que elas estão fazendo basicamente é imitar o mundo, apenas colocando letras evangélicas, por assim dizer. Uma outra forma de engajamento acrítico são cristãos que estão entrando no mundo mesmo, na festa do carnaval lá fora, fazendo bloquinhos evangélicos e coisas assim dentro dos espaços de carnaval lá fora. Então, isso cabe, né, uma discussão mais dedicada, mas o ponto é que você não pode esperar tanto entrar lá num ambiente de drogas, promiscuidade, enfim, euforia geral, alteração do estado de consciência, dentre outras coisas, esperando ficar completamente isento, né? Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel não se jogou sozinho na cova dos leões.
Então, tem uma diferença aí e esse engajamento acrítico é problemático. Mas então tem a resposta do engajamento crítico. E o engajamento crítico já é o de pessoas que querem ficar um pouco mais longe e que querem oferecer, então, as suas críticas à festa do carnaval e ao que está envolvido ali. Esse engajamento crítico é interessante, possivelmente, eu diria, melhor do que o engajamento acrítico. Só que ele também tem posturas diferentes. E uma dessas posturas do engajamento crítico é a postura moralista, que, como eu falei aqui, tem o seu lugar, né? Quando os cristãos olham e condenam o carnaval e as coisas que estão envolvidas ali. Só que muitas vezes o engajamento crítico moralista é superficial e ele não busca entender o que está acontecendo naquilo que ele está tentando criticar. Então é simplesmente assim, não, carnaval é do mundo, carnaval é do diabo, carnaval é ruim, carnaval é depravação e pronto. E há verdade nessas coisas, porém, a gente pode perder alguns elementos de compreensão que nos ajudariam a oferecer respostas ao carnaval mais consistentes, mais biblicamente fundamentadas e mais persuasivas. Ok? Então, não estou dizendo que é errado você criticar o carnaval, mas o meu ponto é que o moralismo, embora tenha o seu lugar, não é a única abordagem possível e fica prejudicado em algumas questões. Vamos em frente. Algo semelhante acontece com o carnaval. Não proponho que entremos na avenida. Já li isso aqui, né? Nós podemos ouvir algo sobre a festa. Quem está falando? O que está falando? Por que está falando? Quem nos ajuda nesse exercício é o antropólogo Roberto da Mata, que até onde eu sei, não é cristão. Na verdade, eu não conheço nada da vida pessoal dele, né? Mas nada nos livros dele indica que ele é uma pessoa evangélica, que professa uma fé cristã, que congrega, e não dá para saber. Então, quem nos ajuda nesse exercício é o antropólogo Roberto da Mata. Em seu livro, O que faz o Brasil, Brasil, apresenta aspectos que deveriam ser seriamente considerados pelo cristão brasileiro. A festa é mais do que mera exposição depravada de mulheres nuas. Ela é parte da cultura nacional e comunica algo sobre o nosso povo. Nas palavras do pesquisador, que diga-se não creio ser cristão, então abre aspas, tanto a festa quanto a rotina são modos que a sociedade tem de exprimir-se, de atualizar-se concretamente, deixando vir a sua alma ou o seu coração. Interessante ele falar isso, né? Provérbios 20, versículo 5, ensina que os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Roberto da Mata está nos ajudando a discernir um pouco do coração do brasileiro ao nos indicar características do carnaval. Então vamos aqui de novo. Quando eu digo assim, carnaval é parte da cultura nacional, não entenda isso aqui como uma validação acrítica, tá? Não estou dizendo assim, é cultura, é cultural, então a gente precisa aceitar. Não tem nada disso. Eu só quero que você entenda que é mais do que uma festa aleatória. E por ser mais do que uma festa aleatória, ela está comunicando alguma coisa sobre o ethos brasileiro, vamos chamar assim. E por isso, ter algum tipo de atenção pode ser interessante. Como o Roberto da Mata está dizendo, a alma ou o coração de uma sociedade está sendo revelada nas festas dela, nas rotinas dela. Seguindo. Para da Mata,
o carnaval é a festa maior e mais importante, mais livre e mais criativa, mais irreverente e mais popular de todas. Como a mais popular, reflete o ápice da ruptura nacional com a rotina e manifesta o desejo mais profundo do nosso povo. Na descrição de Da Mata, o carnaval funciona como a suspensão do real, para adentrar um universo fictício com prazo definido. Trata-se de vivenciar o sonho de ter uma vida diferente, mesmo que em pequena escala e por poucos dias. Então, abre aspas aqui novamente para o Roberto da Mata. Sabemos que o carnaval é definido como liberdade e como possibilidade de viver uma ausência fantasiosa e utópica de miséria, trabalho, obrigações, pecado e deveres. Numa palavra, trata-se de um momento onde se pode deixar de viver a vida como fardo e castigo. Enquanto eu, agora mesmo, lendo isso, é inevitável lembrar do que o Schaeffer fala pra gente. Na verdade, o Schaeffer já está resgatando algo do Hermann Doiver, falando sobre o motivo base religioso da modernidade, que trabalha com uma divisão na realidade entre natureza e liberdade. Natureza no andar de baixo e liberdade no andar de cima. Então, o Doiver descreve isso no Raiz da Cultura Ocidental e o Schaeffer trata isso de uma forma mais didática, né, e faz aplicações de forma mais clara disso. De certa forma, o carnaval expressa isso. A rotina ficaria no andar de baixo da natureza. Então, nós temos a vida comum acontecendo aqui embaixo, mas a certa altura a vida comum se torna um fardo, se torna ruim, se torna insuportável, pesada, né? E aí a gente precisa de um salto para o andar de cima. O Schaeffer trabalha com a noção de salto porque a vida, sem uma visão de mundo bíblica, é uma vida dicotômica, uma vida dividida. Não existe uma integração, não existe uma coerência. E para que o homem tenha essa experiência do andar de cima, que envolve transcendência, plenitude, que envolve significado, ou já que Deus não está mais no andar de cima na modernidade, né, precisa de liberdade, então as pessoas dão esse salto. O carnaval é essa quebra da vida no andar de baixo e uma experiência, ainda que curta, do andar de cima, de uma liberdade que dura 3, 4 dias para você fugir, né, da natureza, da realidade concreta, do fardo da rotina. Voltando. Então, fecha aspas, né? Numa palavra, trata-se de um momento onde você pode deixar de viver a vida como fardo e castigo. Fecha aspas. O mundo de fantasia, dessa maneira, não reflete apenas desejos inusitados, mas o anseio por uma vida sem fardo, sem sofrimento. Se é verdade que há algo da malandragem presente em tal sonho, também é verdade que a festa carnavalesca é celebrada porque, naqueles dias, os problemas da vida comum são esquecidos. Existe um anseio profundo por paz. Mas a paz buscada não é apenas a ausência do sofrimento, como também a realização da plena satisfação humana. Então, o que eu estou dizendo aqui? O da Mata está dizendo que o carnaval é uma quebra da rotina para que se experimente a fuga do sofrimento, né, do fardo da vida. E o que eu estou dizendo é que isso, então, nos aponta para o fato de que o carnaval expressa uma busca do brasileiro, que é uma busca por uma vida de paz, que por um lado é paz, uma vida sem sofrimento, mas por outro lado tem mais do que apenas a fuga do sofrimento. É a verdadeira busca por satisfação, a busca por plenitude. A cultura brasileira se apropriou da sensualidade
como símbolo de tal plenitude. Por isso, no carnaval, a liberação sexual é reconhecida e festejada, e os símbolos mais presentes, por meio das tradicionais escolas de samba e sua exibição pública em diversas mídias, são de homens e mulheres exibindo o corpo seminu, ou completamente nu em alguns aspectos, né? Da Mata interpreta o fenômeno, resgatando a figura de Dionísio, o deus grego das festas, do vinho e dos prazeres. Então, abre aspas novamente aqui para o Roberto da Mata. A catástrofe que o carnaval brasileiro possibilita é a da distribuição teórica do prazer sensual para todos. Tal como o desastre distribui o malefício ou a infelicidade para a sociedade, sem escolher entre ricos e pobres, como acontece normalmente, o carnaval faz o mesmo, só que ao contrário. O rei Momo, Dionísio, o rei da inversão, da antiestrutura e do desregramento, coloca agora uma possibilidade curiosa e, por isso mesmo, carnavalesca e impossível no mundo real das coisas sérias e planificadas pelo trabalho. Fecha aspas aí para o Roberto da Mata. Então eu volto a falar. Há ainda mais um item curiosamente mencionado por da Mata. Peraí, então, volta aqui. Aliás, se você quer ler só o texto sem as minhas interrupções, eu vou colocar o link para você também na descrição, tá bom? Mas o ponto aqui é o seguinte. Por que o carnaval vai para a depravação? Uma das explicações possíveis aqui, é claro, né, a gente tem o pecado no coração, a gente tem as distorções do mundo, da carne, do diabo, mas um dos aspectos possíveis aqui é que a sensualidade foi escolhida como essa expressão da liberdade e o instrumento de busca dessa quebra da rotina e da experiência de plenitude. Talvez porque o prazer sensual é o prazer mais imediato, né? É o mais rápido, é o mais barato. Então, em vez de experimentar a plenitude que só pode ser concedida pela graça de Deus mediante uma vida de fidelidade, aliás, aguardando até a eternidade, a cultura brasileira escolheu um prazer rápido e na sensualidade, né, na depravação, se encontrou essa forma de rapidamente oferecer para a gente algum tipo de experiência transcendente, né, de prazer, de paz, de liberdade ou alguma coisa nesse sentido. E isso é distribuído amplamente, né? Eu ia usar aqui, isso é democrático, mas eu não aguento mais gente usar esse termo para falar de coisas que são compartilhadas comuns. Então isso é compartilhado, né? Isso é popularizado amplamente. Vamos voltar. Há ainda mais um item curiosamente mencionado por da Mata. O carnaval não é apenas a ruptura com a rotina, a fuga do sofrimento e a busca por satisfação última. Também é ponto de integração social. Na avenida se encontram ricos e pobres, negros e brancos, patrão e empregado, pessoas que, na rotina, estariam distantes. Aqui, a fantasia cumpre papel especial. É ela que permite a criação de espaços alternativos para o reencontro humano. Então, abre aspas aqui de novo para o Roberto da Mata. Ele diz: a fantasia liberta, desconstrói, abre caminho e promove a passagem para outros lugares e espaços sociais. Ela permite e ajuda o livre trânsito das pessoas por dentro de um espaço social,
que o mundo cotidiano torna proibitivo com as repressões da hierarquia e dos preconceitos estabelecidos. Se no mundo diário estamos todos limitados pelo dinheiro que se ganha ou não se ganha, pelas leis da sociedade, do mercado, da casa e da família, no carnaval e na fantasia, temos a possibilidade do disfarce e da liberação. Fecha aspas aqui. O que da Mata está dizendo? A fantasia é esse instrumento da libertação que permite um tipo de equalização, né? A fantasia permite que eu tenha acesso a lugares que na rotina me são proibidos. Então, ela permite e ajuda o livre trânsito das pessoas por dentro de um espaço social que o mundo cotidiano torna proibitivo, né? Então, por meio da fantasia, até mesmo alguns papéis sociais são trocados, né? O patrão pode se fantasiar de mendigo e o empregado pode se fantasiar de aristocrata, né? Alguma coisa nesse sentido. As fantasias servem como instrumentos de equalização, redefinição de identidades e equalização da sociedade. Então, fecha aspas aí para o Damada e eu volto. Assim se resume a festa nacional. Uma fuga da rotina e do sofrimento, uma busca por paz e satisfação, o desejo de ser aceito e pertencer. Deixa eu fazer mais um parêntese aqui. É verdade que o uso da fantasia foi e tem sido alterado ao longo do tempo, tá? Então ainda existem aquelas festas tradicionais de carnaval em que as pessoas estão fantasiadas, mas em grande medida novas configurações surgiram em que fantasias, por exemplo, foram substituídas por abadás, né? E o preço de um abadá é proibitivo para muita gente, mas tem muita gente que, enfim, junta as economias de um ano inteiro e gasta e parcela em trocentas vezes para estar lá no bloco, né? no carnaval, usando o seu abadá. E também o abadá acaba funcionando como um instrumento de equalização. É verdade que é proibitivo para muita gente, mas também é verdade que tem gente que, ao fazer esse parcelamento aí de trocentas vezes, está usando o mesmo abadá que o seu patrão, e eles estão juntos pulando ali diante do trio elétrico. É claro que ainda há espaços de separação. Então, por exemplo, existem camarotes, onde os mais ricos continuam separados dos mais pobres. Mas nem todos estão nos camarotes. E ali no meio lá do povão, existe uma mistura de pessoas mais pobres com pessoas de classe mais alta. Então, há alterações na dinâmica social ao longo do tempo, mas eu acredito que os princípios que o Roberto da Mata está trabalhando permanecem. Então, voltando. Assim se resume a festa nacional: uma fuga da rotina e do sofrimento, uma busca por paz e satisfação, o desejo de ser aceito e pertencer. Enquanto descartamos a festa carnavalesca a priori, condenando a sua depravação sexual, deixamos de ouvir o clamor por trás da festa, que ecoa muito significativamente o clamor de todo homem. Então, volta aqui, e esse é o ponto. O descarte moralista tem o seu lugar. A gente precisa dizer, o carnaval não é ambiente para um cristão. Você não deve deixar os seus filhos participar de festinhas de carnaval que vão normalizando na mentalidade dele, né, a participação nesses ambientes, mesmo que as festinhas pareçam ingênuas ainda na escola, ou no balé, ou, enfim, no inglês do seu filho.
é pecado, tem nudez, tem depravação, tem coisas que são abomináveis do ponto de vista bíblico, né? Mas se você só descarta o carnaval sem tentar entender, sem ouvir o que está por trás, se você só condena sem ouvir, você está deixando de perceber essas aspirações que produzem pontos de contato e oportunidades de ministração do Evangelho. Esse é o ponto, tá? Então vamos voltar. A Escritura nos fala que a rotina haveria de ser penosa em muitos aspectos, como a necessidade do suor para se ganhar o pão, sustento. A Bíblia revela como o sofrimento passou a se fazer presente na vida humana e como, de fato, tentamos dele fugir. A palavra de Deus anuncia que fomos criados com um conhecimento de Deus plantado em nós e com o desejo pela eternidade. No texto tem notas, tá, de rodapé para cada afirmação dessas. Isso se reflete em nosso desejo último por satisfação e plenitude. O texto sagrado nos ensina que fomos criados para viver em comunidade, mas o pecado produziu grandes rupturas que comprometem a vida social. A busca dos carnavalescos é vã. Como se sabe, experimentarão a fantasia por alguns dias e terão todo um resto de ano para sofrer sob a realidade. Porque nunca serão satisfeitos dessa maneira, repetirão o ritual anualmente e até tentarão reproduzir o clima carnavalesco em micaretas e carnavais fora de época. Nunca serão, como diria o Capitão Nascimento. Mas se o barulho da avenida não for alto demais, podemos falar de uma resposta mais significativa e verdadeira a essa procura. Trata-se do Filho de Deus, Jesus. A Bíblia revela que o mundo experimenta tais problemas por causa do pecado e que a solução para o pecado está no Cristo. Ele, sendo Deus, tornou-se homem para viver a vida perfeita no lugar de pecadores, morrer no lugar deles e ressuscitar para a restauração deles. Esse mesmo Jesus, tendo cumprido aquilo que o Pai exigia para a redenção humana, anuncia que, como resultado de sua obra, o sofrimento será extinto. Ele anuncia que todo o que nele crê tem satisfação plena. A figura que Jesus utiliza é a de rios de água viva fluindo do interior dos que nele creem. Ele revela que a salvação providenciada não é algo individual, mas é a formação de um povo, a igreja, no qual existe verdadeira comunhão. Ricos e pobres, negros e brancos, homem e mulher, patrão e empregado são reunidos. Nessa comunidade, o canto é intenso e vibrante. Não como resultado de uma fantasia, mas como celebração de uma nova identidade. E aqui eu termino o texto. Então, olha o ponto aí. O carnaval é uma busca, ou comunica uma busca. Comunica a alma e o coração do brasileiro. E no coração do brasileiro existe uma busca. Essa busca reflete uma ruptura com a rotina, porque a rotina é pesada, é cansativa, é dolorosa, é triste, enfim. Então se busca a quebra da rotina e o estabelecimento, então, de um período de cessação do sofrimento. Então, com a festa você quer encerrar a dor, você quer atingir a plenitude, você quer experimentar uma nova identidade, ainda que seja temporária por meio da fantasia, e você quer experimentar comunhão. Então, ricos e pobres, patrão e empregado, negros e brancos, homem e mulher, todo mundo está unido, todo mundo é igual na avenida.
Bem, esses desejos, né, o conjunto desses desejos, é o que a gente chama de redenção. O que o coração brasileiro, a alma, né, brasileira quer atingir por meio do carnaval é a redenção. Só que uma redenção sem Cristo não é possível. Então o resultado disso é um resultado trágico, né? Tantas pessoas se perdem no carnaval ou se tornam escravas dessas pequenas experiências de transcendência, de quebra da rotina, e se tornam dependentes disso, ano após ano, ou até mais de uma vez no ano, por meio de micaretas, ou até todo fim de semana atrás de uma balada que me permita romper a ruptura, romper a rotina, né? Nada disso promove a redenção real e o descanso verdadeiro para o coração. Todas as promessas do carnaval não são entregues pelo carnaval. Essas promessas só podem ser cumpridas em Cristo. Em Cristo nós temos a vitória sobre o sofrimento, nós temos a plenitude, nós temos uma nova identidade, sem precisar de fantasia, nós recebemos uma nova identidade do nosso Senhor e nós experimentamos comunhão verdadeira no corpo que é a igreja. Então tudo que o carnaval está prometendo e que não consegue entregar, Cristo entrega de uma forma superior e de uma forma definitiva. Então nós cristãos podemos ouvir o carnaval e lidar com o carnaval de uma forma diferente, percebendo como ele reflete uma sociedade entregue à sua depravação na busca por algo que não pode encontrar ali. Então nós podemos, ao discernir isso, ministrar às pessoas apresentando aquilo que verdadeiramente satisfaz o vazio desse coração. A gente pode lidar com o carnaval de uma forma diferente. E não é entrando no meio do bloquinho, não é se fantasiando, não é aceitando coisas que são contrárias à vontade do Senhor, não é nos expondo desnecessariamente, mas é verdadeiramente aprendendo a ouvir, entender, discernir e então servir as pessoas apresentando aquilo que elas buscam sem saber que só pode ser encontrado no Deus verdadeiro. Então eu espero que esse texto possa ser encorajador para você, produzir pelo menos alguma reflexão aí e ajudar você a lidar com esse período de uma forma diferente. Eu vou deixar o link do texto aqui na descrição do vídeo e você pode ler, compartilhar isso com outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais alguém para a gente ter mais pessoas pensando sobre essas realidades e apontando para Cristo. Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.